todos, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Gabriel, um dos colaboradores aqui do Espaço Hamed. Tinha combinado com vocês de ter um encontro ontem, às 8 da noite, mas não consegui, então estamos aqui agora ao vivo. Quem puder entrar, fica à vontade. Quem não puder acessar agora, acessa depois. De qualquer forma, quem puder acompanhar será ao vivo, né? Será muito bem-vindo. A ideia hoje é seguir com um tema que a gente conversou no nosso último encontro, que era sobre conversas difíceis. Então hoje é o Conversas Difíceis, parte 2. Antes da gente começar, vamos fazer uma mentalização, seja em qualquer momento que você esteja vendo esse vídeo. Então pense em Deus, pense em Jesus, pensa na entidade religiosa da sua preferência, algo que te conecte com o eu superior, com as forças do universo, e vamos pedindo a essa força do universo que nos acompanhe neste momento, nos ajude a ter bons pensamentos e que a nossa conversa, a nossa troca de energia possa ser benéfica e nos fazer refletir e evoluir pelo menos um pouquinho. Vamos lá? Pois bem, no nosso último encontro sobre conversas difíceis, e se você puder ver depois o nosso encontro, tá lá no nosso histórico de palestras, né, de vídeos. A gente fechou fazendo uma pergunta que foi: quais conversas são difíceis para vocês? Eu pensei para mim aqui, eventualmente muda, mas no geral eu percebo que falar de mim mesmo é uma conversa difícil às vezes. Não gosto, não é algo que eu faço com muita frequência. Sou bem reservado nesse ponto, então não costumo fazer muito, né? Mas faço, claro, quando é preciso. Mas identifique essa como uma conversa difícil para mim. Então, qual é a sua? Recuperar também um pouco do que a gente falou no último encontro. A gente então falamos que é algo que está nos prejudicando, mas que precisa mudar no outro. E aí eu tenho que fazer essa conversa, comunicar pro outro, né? Falar: ô pessoa, isso aí que você tá fazendo tá me prejudicando, preciso que você pare, porque, enfim, né? Só que a outra parte, se tá fazendo aquela coisa, é porque ela acha que também tá certa. Então acaba aí vem o conflito, né? Quando as duas partes têm razão, muito entre aspas, mas as duas partes têm seus pontos de vistas diferentes, opostos, e a gente precisa comunicar que está sendo prejudicado, mas se for ofensivo a gente vai criar um bloqueio ao invés de uma resolução. E aí a situação, em vez de melhorar, piora, né? E aí a gente tem o conflito. Então, o nosso tema tem muito a ver com isso, né? Outra coisa que falamos foi uma conexão, né? De conversas difíceis com um ciclo, né? Que a gente vem falando também nesses encontros nossos, de sentir, pensar e agir. Então a gente se sente incomodado, com raiva, e aí a gente só pensa em atacar a outra pessoa, em fazer com que ela pare o que ela está fazendo que está nos prejudicando, né? E aí o nosso ato pode ser mais ou menos contundente, às vezes e normalmente violento, né?
Então, por mais que nós tenhamos uma personalidade calma, nesses momentos onde estamos emocionados, com sentimentos à flor da pele, movidos por um estresse, movidos por raiva, irritação, nervosismo, enfim, ansiedade. Temos pensamentos que não teríamos normalmente se estivéssemos num estado emocional melhor. E aí, portanto, acabamos tendo atitudes que não teríamos normalmente se estivéssemos em equilíbrio emocional. Falamos também nesse encontro passado sobre como essas conversas difíceis, esses conflitos, eles levam a trocas de energias que são difíceis de digerir, né? Fica um sentimento de mal-estar, dá uma descarga elétrica no corpo, né? E eu comentei também que em algum ponto extremo, né, a gente pode ter relações energéticas até que passam de vidas, de uma vida para outra, né, na reencarnação. Eu sempre digo que eu sigo uma linha kardecista, né? E geralmente o que eu falo tem a ver com o espiritismo kardecista. Mas aí cada filosofia tem o seu desdobramento para isso, né? E aí chegamos ao nosso encontro de hoje, né? Como lidar com conversas difíceis sem gerar esses laços negativos de energia, sem nos expormos, né, a uma escalada agressiva, né? Vocês podem encontrar aí N exemplos de pessoas que estão sendo agredidas, mortas muitas vezes, né, por coisas corriqueiras, né? O que é um grandíssimo problema social. E o que eu gostaria de trazer hoje para vocês é uma vertente, né, um desdobramento da conversa difícil dentro do ambiente familiar, que é onde geralmente a coisa aperta, né, o calo aperta. Vamos lá? Pensa aí no seu ambiente familiar, como é que ele é, com seus pais, com seus filhos, com outros parentes que sejam parte da sua vida, né, que você tenha contato, convívio. Dá uma pensadinha aí, o que você encontra na sua memória. Claro que você deve encontrar algumas memórias afetivas positivas e muito gostosas, né? Como aquele cheirinho de bolo, como uma outra memória, uma outra lembrança bacana. E esse é o normal. Mas também é normal encontrar memórias meio traumáticas, né? Ou traumáticas efetivamente. Então, por que eu gosto de falar dessa forma? É normal o bom e é normal a experiência traumática. Por quê que é normal? Por que eu tô falando que isso é normal? É normal porque a gente está em fase evolutiva, né? Somos todos pessoas e erramos, todos nós, né? Não é porque os nossos pais são nossos pais que eles não erram. Não é porque nós somos pais que nós não erramos. Não é porque somos irmãos mais velhos que sabemos mais. Às vezes a gente sabe mais sobre uma coisa, mas outra a gente não sabe, em outra área da vida, né? Então, dessas relações familiares,
onde mais se tem conversas difíceis, né? Dentro de um casal, por exemplo, às vezes, eu até citei no último encontro, né? Tem casais que não falam sobre dinheiro, por exemplo. É um tabu, não se fala. A morte é um assunto que também, não, credo, né? Falar de morte está atraindo, como se o contador ali do tempo de vida encarnado fosse alterar porque a gente está falando sobre isso, né? Uh, Tem diversos temas que a gente pode encontrar aí como tabu, mas esses dois eu acho que são assim disparados que mais geram assim conversas difíceis. E aí eu trouxe duas perspectivas hoje pra gente e vamos ver o que vocês acham. A primeira coisa que eu quis trazer hoje é uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala assim: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, o que ele vai dizendo aqui? O Espiritismo ele é baseado na reencarnação, então ele acredita que todo mundo morre, nasce de novo, morre, nasce de novo, morre, nasce de novo e aí para sempre, porque o espírito é eterno. Se não fosse assim, se a gente só nascesse, morresse e acabou, seja lá o que aconteça depois que morre, mas acaba a vida, nada continua, ou mesmo que continue, não siga, né, não tem uma sequência, a gente estaria sempre começando do zero. Ou não teria recomeço, né? Porque acabou, né? Acaba a vida, acabou. Então o Espiritismo ele constrói ali a filosofia da reencarnação na sua perspectiva. E ele traz, na questão 18 aqui, uma lembrança antes, né? Uma nota do palestrante, entre aspas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é um dos livros básicos da doutrina espírita. Foi trazido ao mundo material por Allan Kardec, né? Lá nos idos de 1870, entre 65 e 70, né, o Kardec construiu os livros básicos da literatura espírita. Hoje super fácil de achar, só jogar na internet que acha todos os livros à disposição. E nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a perspectiva dos espíritos, né? A forma que Kardec constrói esses livros básicos é através de entrevistas. Então ele vai falando com os espíritos, ele pergunta, né? E os espíritos vão respondendo. E aí ele traz aqui a perspectiva. Ele fala assim: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortes e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Que seria essa finitude da vida quando a gente morre. A questão, pra gente pensar, é justamente nessas duas palavrinhas que ele trouxe, ó. Tornam-se mais fortalecidos, primeira palavrinha, e apertados. Pega essas duas palavrinhas para agora. Quando os laços estão fortalecidos e apertados, quanto mais fortalecido e mais apertado, mais difícil soltar, né? Se for um laço bom, de amor, de carinho, de respeito, poxa, que bom que seja fortalecido e apertado. Mas e se for um laço de raiva, se for um laço de um sentimento que é difícil de digerir? Vamos continuar lendo?
os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Muitas vezes, uns seguem os outros na encarnação, dentro de uma mesma família, vindo aqui reunir-se numa mesma família, né? Ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Então, sabe aquele amigo que você conheceu na escola, que você fala assim, nossa, é como se fosse meu irmão? Pois é, talvez já tenha sido. Sabe aquela pessoa que você encontrou no trabalho e fez uma amizade assim, você fala, meu, pra vida inteira, parece que eu conheço essa pessoa desde sempre, mas conheceu ontem? Às vezes você conhece mesmo, desde sempre, mas esses laços, essas conexões, na perspectiva espírita, viriam dessas outras vidas passadas, tá? Agora, também tem essa parte que ele falou da sintonia. Então, ele falou assim, as famílias se entrelaçam pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Então, também pode ser que existam famílias que tem ali uma simpatia por algum tipo de perturbação, né? Um pessoal, todo mundo ali é meio gosta de bagunça e eles vão ser a família e todo mundo gosta de bagunça na família. Pode acontecer, tá tudo bem, não tem problema. As oportunidades são sempre pra gente construir e evoluir. Então, a ideia é justamente essa daqui, ó. Deus permite, seguindo o texto, tá, gente? Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. Tem um pessoal que chama de ovelha negra da família, né? É um exemplo. Mas espíritos antipáticos ou estranhos com duplo objetivo de servir como prova para uns e para outros um meio de progresso. Então, sabe quando você fala assim, não, eu sou uma pessoa pacífica, mas pisa no meu calo pra ver. Aí você não é pacífico, deixa eu te contar essa novidade. Tem um dito popular que é muito bom. Eu pago pra não entrar numa briga, mas pago o dobro pra não sair. Assim, tudo bem, mas não tem, a questão aqui que eu tô colocando não é um julgamento sobre o comportamento. Você pode ser como você quiser. A questão é a coerência, né? A gente só prova que é pacífico quando a gente tem uma situação de conflito e age com pacifismo, né? Vamos resolver com uma conversa, que às vezes é difícil, né? Uma conversa é difícil, mas não vamos resolver com agressão, né? Se eu me coloco me denominei como uma pessoa pacífica, entendeu? É isso que eu quero dizer. Estou botando dentro desse contexto, tá? Então, fazendo isso, Deus, na sua soberana inteligência, dá oportunidade para aquele que está mais atrasado, entre aspas, né, no seu desenvolvimento, para que ele se melhore um pouco, vendo exemplos melhores ao seu redor e vivendo naquele laço familiar. E dá oportunidade para esses que já estão um pouquinho mais consolidados, né, num desenvolvimento moral, ajudar alguém que precisa de se desenvolver. E com isso a pessoa também se desenvolve, ela melhora a sua habilidade,
por exemplo, de ter paciência, enfim, qualquer uma das habilidades. Interessante isso, né? Como as coisas funcionam. Geralmente, em casa, né, no nosso ambiente familiar, é onde a gente mais tem trabalho a fazer de desenvolvimento. Geralmente, a gente nasce sentindo um certo afeto ali, né, pelas pessoas, pelos laços familiares, por aquele amor de família, que podem ou não se sustentar ao longo da vida, mas inicialmente, né, é o, entre aspas, né, começa com esse combustível, com esse sentimento, e depois se desenvolve ali a vida conforme as relações vão acontecendo, né? Como o nosso tempo já está chegando ao fim, passa muito rápido, né, gente? Vou só trazer uma perspectiva, né, um outro desdobramento, que é da comunicação não violenta. Então, quando a gente tem que ter essa conversa e não há o que fazer, vamos tentar fazer isso de uma forma não violenta, né? Esse é o convite. Conhecer mais sobre a comunicação não violenta. Um outro convite é conhecer mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, caso interesse. Essa parte que eu li fica na página 74 e 73, tá bom? Vocês conseguem achar em qualquer link da internet. E aí, pra gente usar um exemplo, né? Vamos supor que uma mãe ou um pai precisam modificar um comportamento que não tá bacana numa criança pequena. Vamos considerar aí até uns 7 anos de idade, vai. Tô jogando no aleatório, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aquela criança, ela não tem recursos intelectuais desenvolvidos para você utilizar argumentações elaboradas, né? Mas ela entende sobre algumas percepções. Então, por exemplo, nesse caso, uma comunicação violenta poderia ter a seguinte estrutura. Exemplo, tá, gente? Não é regra, não é cartilha. É só pra gente pensar e aí cada um vai encontrar aí a sua maneira de fazer, né? Então vamos supor que a criança chama Gabriel. Eu vou falar, Gabriel, quando você faz birra, né, um fato objetivo, né? Quando você faz birra para comer, eu me sinto triste. Meu sentimento. Então, o ato, né, o fato objetivo, quando você faz birra. Qualquer birra, não, a birra para comer. Como eu me sinto? Eu me sinto triste. Porque eu preciso que você se alimente. É uma necessidade. Eu preciso que você se alimente. Então eu peço que, por favor, você não faça mais essa birra e aceite a comida que eu fiz aqui com tanto carinho, com tanto amor. Óbvio que a gente tem que adequar a linguagem para o entendimento de quem a gente está falando, né? Vou ter uma conversa com um adulto, aí eu não preciso tratar o adulto como criança, né? O adulto tem recursos para entender um pouco mais uma argumentação lógica, né? Então, pô, Gabriel, de novo você deixou a toalha molhada em cima da cama. Eu me sinto desrespeitado toda vez que você faz isso, porque eu já pedi para não fazer. Eu sinto que você não me leva a sério.
Ignora o que eu tô pedindo. Já é a terceira vez que você faz isso nessa semana. Eu preciso que você coloque a toalha no varal após o banho e não em cima da cama. Então, por favor, assim que você sair do banho, põe a toalha no varal, ok? Então, a ideia é falar de um fato observável. Bacana, Maria. Obrigado. Obrigado pela sua interação também e sua companhia. Na conversa não violenta, a gente fala o fato que está observando, que está fazendo mal pra gente, o sentimento que ele está gerando em nós, a nossa necessidade e um pedido, né? Então, último caso pra gente fechar. Vizinho fazendo barulho. Quase não tem, né? Barulho fora do horário permitido, né? Depois das 10 da noite, aquela coisa bem incômoda mesmo, né? Vizinho, o som tá muito alto. Fato objetivo. Eu tô me sentindo chateado, que eu tô com sono, eu quero dormir, amanhã eu acordo cedo. Então eu preciso que você abaixe o som. Porque eu preciso dormir. Então, por favor, deixa o som baixo e, dentro do possível, manter um volume adequado aí pro horário, por favor. Conversa difícil. Conversa difícil. Mas a gente fez uma primeira colocação, pelo menos, né? Não violenta. Pra onde vai seguir essa conversa? Aí vocês contam aí nos stories e nos comentários, que hoje o nosso tempo acabou, tá bom? É muito legal estar com vocês. Vamos fazer o nosso encerramento do encontro de hoje. Mentalizando aqui, eu vou fechar os olhos, vamos mentalizar de novo aquela energia superior que nos envolve, aquela partícula de Deus que está dentro de nós, ou da entidade religiosa da sua preferência, aquela força interior que nos guia para algo mais elevado. E vamos agradecendo pela oportunidade, obrigado a essa oportunidade, obrigado por caminharmos juntos nesse caminho. Encerramos assim o nosso encontro, esperando que de alguma forma isso nos ajude a modificar os nossos comportamentos no sentido da melhoria contínua e do nosso autoconhecimento. É isso. Encerrado o nosso encontro, bom descanso a todos. Quem está ao vivo, uma boa noite, um bom final de semana. Pessoal que vai acessar esse vídeo em qualquer dia e horário, que ele te encontre bem. E caso não esteja, que fique, que você possa se sentir melhor aí depois de vê-lo, tá bom? Um abraço a todos aí e até o próximo encontro. Até mais.